No caso do amor entre pai e filho, e isso com o autoconhecimento quanto mais eu me conheço, eu vejo que quem realmente me dá atenção e me protege do mundo é meu pai e minha mãe principalmente. Então se eu tenho um autoconhecimento maduro, eu vou enxergar que eu preciso nutrir esse amor de volta, porque como eles não são obrigados a estar ali me dando somente, é inteligente da minha parte que eu retribua realmente. Existem 3 passos para o autoconhecimento objetivo: observar, significar e escolher. E aqui neste podcast eu vou aclarar a sua visão da natureza humana. Porque quando você foca na sua própria história de vida, as suas escolhas ficam objetivas. Porque a grande verdade humana é a seguinte: as lutas do dia a dia passam, mas o autoconhecimento objetivo fica. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esta Conversa no Quintal. Eu sou Ailton Souza e essa Conversa no Quintal é sobre se conhecer e conhecer o ser humano onde habitamos. É sobre distinguir cada uma das incríveis conexões com pessoas ao nosso redor. E eu tenho aqui do meu lado a Vaninha, que sempre nos auxilia em nossas conversas no quintal. Tudo bom, Vaninha? Tudo bem, Ailton. Joia. E hoje, a nossa conversa no quintal, o nosso tema será: o que o amor sem nutrição tem a ver com a felicidade? Amor sem nutrição tem a ver com a felicidade. Muito importante esse tema, né? Todos os 2 pontos aí são importantes, tanto a parte do amor quanto da felicidade, né? São intimamente ligados, né? E para a gente começar, eu queria que você falasse um pouco para a gente o que é esse amor sem nutrição. Então, o amor é um sentimento, como todos nós sabemos. Só que ele existe em relação a 2 ou mais pessoas, e nesse contexto ele existe para poder a pessoa entender o que é o amor sem nutrição. Eu gosto de descer no contexto familiar, entre pais e filhos. O amor ele deve ser uma via de mão dupla, ou seja, você dá amor e também recebe amor. Então, quando um pai ou uma mãe dá amor a seu filho e aquele filho por algum motivo não retorna aquele amor, a gente fala que é um amor sem nutrição. Ou seja, é uma via de mão única. As coisas só foram e não voltaram. Para que todo mundo entenda em exemplos, que fica mais fácil, vamos supor que o filho tenha que fazer um vestibular, por exemplo, Vaninha, e a mãe ou o pai estão ali bajulando, dando tudo que ele precisa, coordenando ali, ajudando durante o ano inteiro ali como que ele vai fazer o vestibular, como que é, como que não é, como que ele entra, como que ele sai, como que ele estuda, como que ele faz cursinho, né? Então tudo isso ela está doando, mas às vezes pelo filho estar muito atarefado, ele não lembra de agradecer, e ele acha que a mãe ou o pai tem que sair de casa a hora que for e levar ele no cursinho, e buscar no cursinho, e dar materiais, e fazer tudo para ele, para que ele passe naquele vestibular, sem, por exemplo, dar nenhum tipo de retorno no sentido afetivo da coisa, no sentido realmente de dar amor, ou seja, ele é um filho que só recebe naquele momento. E por ele só receber, simplesmente esse amor não está sendo nutrido. Então está sendo uma via de mão única, só foi daquela pessoa para a outra. E isso é muito prejudicial à felicidade daquela pessoa que está dando o amor e também até da que está recebendo a longo prazo, porque isso aí pode dar graves sequelas. Meu filho sempre acaba achando, então, que os pais são obrigados a amá-lo, por exemplo. São obrigados a amá-lo e às vezes não vê aquele relacionamento, que ele está só indo em direção a ele. Ele não tem maturidade, às vezes, para poder entender que os pais não são obrigados aos filhos, tanto quanto os filhos não são obrigados totalmente aos pais. Claro, existem aqueles cuidados iniciais, quando a criança é pequena e tudo mais, mas principalmente quando a criança se torna um adolescente e depois um adulto, acontece de não haver essa troca às vezes. E é onde os pais ficam convivendo ali naquele ambiente, mas não se sentem à vontade. Eles amam os filhos,
Eles ficam amando, mas eles sentem que falta um retorno, porque a pessoa tem que receber algum tipo de retorno. O amor é uma via de mão dupla, sempre. Sim. E acaba, o filho acaba muitas vezes se tornando ingrato, né, Ailton? É um tipo de ingratidão, né? Isso gera uma infelicidade grande nos pais, porque o pai faz tudo pelos doa, filhos, a né? mãe doa, e essa ingratidão dos filhos, ela ainda tem um outro problema que costuma acontecer. Faz com que a pessoa, além dela não ver aquele relacionamento, ela tem tendência de sair daquele relacionamento para um outro relacionamento mais ou menos do mesmo tipo. Por exemplo, alguns filhos que se casam com mulheres e jogam todas as obrigações para a esposa. Sim. Então ele repete aquela situação ali que ele tinha, por exemplo, com a mãe, numa esposa, e aí o casamento às vezes acaba e ele não entende por que aconteceu isso. Sim. Porque ele só recebeu. E não deu, né? E não deu, não nutriu, não deu valor, não gerou. E esse tipo de valor, ele pode ser gerado numa conversa, num bate-papo, num olho no olho. Sim. É algum tipo de retorno que todo mundo precisa, né? Sim, com certeza. Todos nós, seres humanos, em algum grau, a gente precisa. Então, esse é um amor sem nutrição. No caso, o que entender do amor sem nutrição resolve no seu autoconhecimento? Bom, quando a pessoa tem uma relação onde tem um amor que não tem a nutrição, alguma das partes está com autoconhecimento muito em baixa. Sim. Por quê? Porque o amor, ele precisa de ida e de volta, como a gente disse há Sim. pouco. Então, na verdade, é uma simbiose. O que é uma simbiose? Simbiose, ela vem do termo ligado à natureza, né? Onde um ser precisa do outro. Eu vou dar um exemplo simples de simbiose, inclusive que é um exemplo que eu guardo a vida toda, que eu aprendi na escola, que é a ave palito. Tem o crocodilo, Sim. né? O jacaré lá, está lá com a boca aberta, trocando calorias com o ambiente, né? E ele já comeu, e vem essa ave que tem o bico bem fininho, parecendo um palito de dente. Inclusive ela é apelidada de ave palito por causa disso. E quando o jacaré está com a boca aberta, o que acontece? Ela vai lá e cutuca os dentes dele, limpando, tirando os restinhos. Com isso, duas coisas estão acontecendo ali. Ela está se alimentando dos restinhos dele. Sim. E ele não come ela. Nunca comeu. Simplesmente por quê? Porque para ele é bom, porque do momento em diante que ele está com os dentes limpos, vai manter a conservação. Então é uma troca. E existem na natureza inúmeros exemplos de simbiose, é muito comum em peixes, em todo tipo de alga e corais, é muito comum, onde um vive ajudando a proteger o outro. Então, no caso do amor entre pai e filho, e isso com o autoconhecimento quanto mais eu me conheço, eu vejo que quem realmente me dá atenção e me protege do mundo é meu pai e minha mãe, principalmente. Então, se eu tenho um autoconhecimento maduro, eu vou enxergar que eu preciso nutrir esse amor de volta, porque como eles não são obrigados a estar ali me dando somente, é inteligente da minha parte que eu retribua realmente, às vezes com um olhar, com uma atenção, com um bate-papo, às vezes 5 minutos, às vezes a pessoa passa ali o ano inteiro preparando-se para um vestibular, é muito comum isso, né? Uma medicina, uma coisa mais pesada, e fica naquele corre, então ela tem que tirar alguns minutos para falar, hoje eu vou passar uma tarde com minha mãe, hoje eu vou passar uma tarde com meu pai, e vou fazer o que é importante para ela. Olha bem, veja bem, dar amor muitas vezes é você ceder o que é importante para você. Então vamos supor que você tem uma filha e ela quer ir no cinema contigo. Porém, ela quer ir no cinema e ela que vai escolher o filme, ela que vai escolher a pipoca da qual vocês vão comprar, ela que vai escolher o refrigerante, quer dizer, ela está indo com você como se você fosse só uma amiga dela. Sim. Da night. Então não é totalmente uma entrega. Talvez nesse momento fosse inteligente e interessante para ela nutrir esse amor entre vocês, que ela deixasse você escolher, olha mãe, hoje quem vai escolher o filme é a senhora, o dia é seu, vou fazer o que você achar que nós vamos fazer. Se for sentar na praça e olhar a natureza, tá bom para mim.
Então o programa ele tem que mudar de posicionamento. Tem vezes que é uma pessoa que escolhe e tem vezes que é a outra. Sim. Então, realmente aí há uma nutrição. E isso tudo está amarrado lá no autoconhecimento. Quanto mais a pessoa se conhece, mais ela respeita um relacionamento e automaticamente ela consegue nutrir melhor esse amor, porque ela tanto recebe, sabe receber e agradecer, quanto chega-se um momento em que ela dá. Ela procura um momento de dar. Ela procura esse momento. Porque quando vai só de um lado, acaba que vai esfriando, né? Vai esfriando. E amor de pai e de mãe também tem limite. As pessoas pensam que não tem, né? Mas tem limite. Ingratidão, desacreditar, ingratidão mata a paixão, né? É bem isso mesmo. Eu acho que isso vale para todas as áreas das nossas vidas, né? Vale sim. E por que você acha que é importante, então, nutrir esse amor? É porque ele é um amor, ele é um organismo. Um organismo, ele precisa ser nutrido para que ele continue existindo e seja saudável. Então entenda, não é só existir esse amor. Esse amor tem que estar saudável. Sim. Por quê? Porque o problema maior entre as pessoas é justamente com as pessoas que estão próximas. Porque, Vaninha, se você tem uma pessoa que mesmo que você ame muito, um filho, por exemplo, e ele já cresceu, e ele já saiu e mora em outro estado, e você o vê uma vez por ano, é muito difícil você ficar tendo toda hora um atrito com ele. Por quê? Porque a distância faz com que ele tenha um círculo de vida e você um outro. Então, essa distância, às vezes se falam por telefone ou alguma coisa assim, então cada um acaba levando a sua vida. Agora, quando as pessoas estão próximas, é que justamente um dos círculos se esbarra no outro. Eu vejo você fazendo uma coisa e às vezes te critico. Não faz isso que não dá certo. E às vezes o contrário também acontece. Então é nessa troca, seja ela entre pai e mãe, mãe e filhos, qualquer pessoa que tenha um relacionamento, principalmente que haja amor entre eles, é preciso que haja também o respeito da distância para que possa haver os fluxos de ida e de volta, sem que haja realmente um grande atrito e que faça com que a pessoa se afaste. E isso tudo justamente porque o amor é um organismo, ele é vivo. Sim. Então ele precisa ser nutrido e estar saudável. Porque se o amor estiver muito fraquinho, se você, por exemplo, tem um relacionamento com seu filho que você passa 5, 7 anos sem contato nenhum, por mais que seja mãe e filho, ou pai e filho, por exemplo, vai se afastando, se afastando, se afastando, até que a pessoa se torne praticamente um estranho. O amor vai esfriando, né? Vai esfriando, então isso existe. Não adianta a pessoa pensar, nossos elos, nós estamos unidos. Estamos, mas é preciso que haja nutrição para que haja saúde nesse amor. Sim, e igual você falou, é a questão dos atritos, né? Sim. Quanto mais a gente ficar mais perto da pessoa, mais provavelmente terá atritos, né? Exatamente. E como melhorar, né? Como fazer para que essa convivência melhore, né, no dia a dia entre as pessoas? Principalmente ter muito amor e respeito. Quando a gente tem um autoconhecimento mais desenvolvido, Vaninha, é muito natural que você saiba definir e distinguir qual é o nível de amor e de respeito que você vai ter com as pessoas. Principalmente aquelas pessoas que você ama. Porque se você está nervosa, por exemplo, eu quando estou nervoso com alguma das pessoas que eu amo, eu falo com eles assim, olha, é melhor nós não conversarmos agora porque eu não estou no meu normal. Estou meio nervoso com tal coisa. Ou às vezes eu passo para o lado dela, como? Me abrindo, olha, você sabe resolver tal coisa assim, assim, assim? Porque eu estou precisando de ajuda. Ou seja, aquela pessoa que está ali, ao invés dela ficar sendo do contra e te jogando mais uma obrigação, você acabou trazendo ela para ajudar você a resolver aquele problema. Então é muito comum, às vezes você tem um problema, sei lá, financeiro, ou um carro que estragou, alguma coisa que aconteceu e que te tirou. Coisas que nos tiram do nosso eu normal e fazem com que você se desloque, automaticamente é exatamente naquele momento em que você precisa ter amor e respeito muito grande, principalmente para aquelas pessoas com quem você convive e que estão próximas. Então, a melhor maneira é você tentar trazê-la para o lado de cá, para que ela te ajude a resolver ou pelo menos veja que você não está maltratando-a. Simplesmente você está resolvendo esse problema porque esse problema se tornou urgente.
Às vezes a coisa é tão urgente que não dá para mim te dar atenção agora porque eu preciso dar atenção para isso aqui. Então, é como se você pedisse licença. Eu vou pedir licença para o nosso amor um pouquinho para que eu dê atenção a esse problema. Sim. Entendeu? Isso funciona, porém, não é uma coisa que você pode funcionar todo dia, toda hora. Porque se você ficar, tudo que você vem falar comigo, eu peço licença e te jogo para segundo momento, acaba que uma hora você já não vai vir mais falar comigo, ou seja, eu estou te afastando. Então, é um macete que a gente tem que usar em momentos extremos. Quando acontecer um problema e que você tiver uma pessoa que você ama chegando nessa situação que você precisa de um tempo para resolver aquele problema, traga ela para o problema também no sentido de ajudar e peça a ela um tempo para você resolver aquilo que você está resolvendo. Então, nesse caso aí, o autoconhecimento é importantíssimo, né? Para a gente conseguir essa convivência melhor, né? É mais uma das coisas em que o autoconhecimento faz toda a diferença, simplesmente porque ele é a base do posicionamento anterior. Então a pessoa já se precavém, olha, eu não posso agora, olhando nos olhos, eu não posso agora cuidar do que você deseja que eu cuide. Eu estou resolvendo isso aqui, você me dá um tempinho, porque isso aqui é muito importante para mim e eu preciso desse tempo e tal. Então há uma troca. Mesmo que eu te disse não, foi um não franco, foi um não aberto, foi um não com respeito e quem sabe até amor. Justamente porque houve a hombridade de parar aqui um pouquinho e olhar nos olhos. Isso é muito importante, porque todas as vezes que você olha para alguém e realmente fala diretamente para a pessoa, quase todo mundo que recebe isso, ela respeita. Ela vê que você está num momento que realmente você precisa daquele tempo, sejam minutos ou às vezes alguns dias até, para poder absorver aquela pancada e mudar de situação. Isso é muito comum entre casais que se respeitam. E você falando em questão de amor, respeito, né? Você acha então que é importante a gente amar-se primeiro? Muito importante a gente amar-se primeiro. A coisa começa toda com a gente, né, Vaninha? Porque primeiro eu preciso amar a minha pessoa ou me entender profundamente, porque quando eu me entendo profundamente eu amo. A gente só ama aquilo que a gente entende. O que você não entende, a tendência sua é de ter medo. Então, se eu me entender, mesmo nos meus defeitos, olha, eu sei que eu tenho um defeitinho, que às vezes ofende um pouco as pessoas, porque eu gosto disso e daquilo. Tudo bem, é o seu jeito. Você gosta lá de um cabelo de um jeito espetado tão grande que acaba esbarrando nas outras pessoas. É o jeito que eu gosto. Mas é uma coisa que é minha e eu estou consciente dela e eu acabo, por estar consciente, conseguindo conviver melhor com aquilo. Sim. Então, por isso que é muito importante essa troca. Quanto mais autoconhecimento as pessoas tiverem, mais fácil dela ter um respeito, tanto para ela mesma quanto para as outras pessoas. E ela se entendendo, ela sabendo por que é que eu gosto, nesse exemplo aí, do cabelo desse jeito, é um gosto meu. Sim. Então ela começa a se respeitar e a respeitar as outras pessoas, o que acaba tornando ali uma identidade dela, né? Uma identidade, seja ela assim ou assada, as pessoas são diferentes e tem que ser mesmo. Você já pensou se fosse todo mundo igual? Não, tem jeito. É impossível, se todo mundo né? fosse igual. Não teria nem graça, imagina, né? Não teria graça. Então é justamente aí que está a graça da vida, de entender, de ver e se entender e se aceitar, né? E aí não seríamos tanto natureza quanto somos. Sim. Porque na natureza as coisas não são exatamente iguais. Se você pega algumas frutas, você vê que tem algumas, mesmo que seja da mesma qualidade, mas elas não são exatamente iguais. Elas têm a mesma árvore, raiz às vezes, mas não são exatamente iguais. Tanto quanto numa família tem pai e mãe igual, juntos, né? E os filhos saem cada um de um jeito. Então é essa que é a grande métier da natureza, né? Esse aqui é o grande princípio da natureza. É aquele ditado que eles falam, que os dedos das mãos são irmãos, mas não são iguais. Exatamente. Né? Cada um é de um jeito. Cada um é de um jeito e tem que ser mesmo, porque você tem que ter a sua identidade. Com certeza. Então é isso. E você fala nessa questão de amar, né? Amar-se primeiro, né? A Bíblia ela tem um versículo que ela fala que Jesus nos ensinou num dos mandamentos dele a amar o próximo, né, como a ti mesmo, né?
eu vendo você falar sobre isso aí, é impossível você amar o próximo se você não se amar primeiro, né? Exatamente. É uma coisa que a pessoa tem que aprender onde está a sua força, a sua energia, o seu eu, para poder realmente, respeitando-se, aí ela pode tentar dar o passo de amar ao próximo, que não é tão fácil, né, Vânia? Não, não é fácil. Não é tão fácil, mas a gente tem que se esforçar para isso. Eu vejo que o autoconhecimento em si, ele ajuda muito a gente nesse sentido aí, né? Ajuda. De aprender, de amar o próximo, respeitar o próximo. Respeitar. Né? E o respeito nasce muito, Vaninho, às vezes, das coisas que a gente tem aqui dentro, mesmo que naquele momento não sejam coisas tão boas, de colocar para fora, de uma maneira condescendente. Porque o que por dentro fere, aqui fora faz você crescer. Sim. Às vezes você está com uma dor e tratando todas as pessoas à sua volta mal. O remédio disso seria você colocar isso para fora, não gritando ou cuspindo, não. Sim. Simplesmente chamando alguma das pessoas que fosse da sua confiança e trocar uma ideia. Olha, eu estou com um problema, assim, assado. Que mesmo que às vezes aquela pessoa não souber resolver, mas ela tem ouvidos. E quando alguém fala e os ouvidos recebem, é fantástico. As coisas muitas vezes já se resolvem só de ser faladas. Sim. Então, eu costumo sempre dizer que o que por dentro fere, aqui fora faz crescer. E como que você acha que existe, como que é esse relacionamento entre amor e respeito? Como que é essa relação? Como que eles se relacionam, esses dois? Olha, vamos imaginar como se o amor e o respeito fossem uma única moeda. Eu não tenho uma moeda aqui, então eu vou fazer o desenho na minha mão mesmo. Eu tenho de um lado o amor, sim, e do outro o respeito. As pessoas pensam que amor não pode se misturar com respeito. Na verdade, eles são dois lados de uma mesma moeda. Então, se eu tenho o amor do lado de cá e eu tenho o respeito do outro lado, não significa dizer que eles são contrários. Eles são participações do mesmo. Então, onde há respeito, tem que haver amor. E onde tem amor, tem que haver respeito também. Porque se as pessoas só dizem eu amo, mas na hora de conversar não se respeitam, acabam perdendo o núcleo do amor. Então, é uma moeda só, amor de um lado e respeito do outro. Inclusive, Vaninha, eu desenhei essa moeda e eu quero, num futuro, cunhar mesmo essa moeda para, sei lá, dar de brinde nos cursos, alguma Sim, coisa. De um lado amor, do outro respeito, porque os dois andam intrinsecamente juntos. Né? Eu costumo dar um exemplo simples para a pessoa entender isso. Se você tem amor de um lado e respeito do outro, mas se você subir o amor aqui, o respeito também subiu do outro lado. E se você descer o amor aqui do meu lado, o respeito também desceu. Então é uma peça só. Quando a gente entende isso, fica fácil de a gente coordenar os relacionamentos e conviver melhor com as pessoas. Então a gente precisa cuidar disso. Inclusive, Vaninha, diga-se de passagem, o respeito também tem que ser nutrido. Porque pensa bem, se você tem um relacionamento, seja de mãe e de filho, ou de namorado, ou de marido, ou de que for, relacionamentos amorosos, amizades, se você não nutrir o respeito, tem pessoas, eu costumo mostrar isso como uma brincadeira. Quando a gente é moleque, menino, pequeno, 10, 15, 20 anos às vezes, tem uns que demoram de crescer, né? A gente tem uma brincadeira que é assim: eu não aceito o último tapa, então eu te dou um tapa, e você me dá um tapa. Eu te dou um tapa de novo, porque eu não quero ser o último a tomar um tapa. E quando você está nessa situação de respeito, é importante você saber que se você dá um tapa e recebe um tapa, e vai ficar, daqui a pouco estão brigando. Então tem que ter o respeito de que muitas vezes eu posso, às vezes, sem querer te dar um tapa no relacionamento, falar uma coisa que pegou não tão bem e tudo, e que você tem que passar por cima daquela situação e às vezes aceitar aquilo e contornar, vamos dizer melhor a palavra, para poder não haver brigas.
Então, não que você vá aceitar tudo, mas coloca as coisas na mesa. Olha, aconteceu tal coisa. Né, no diálogo. Então a gente não pode viver o relacionamento, o que eu quero mostrar é isso. Só eu dando tapa e você me dando tapa. Eu dando tapa e você me dando tapa. Porque senão o relacionamento não funciona. Aí é onde perde-se o respeito. Não vai fluir, né? Não flui. É verdade. E quando o sentimento é amor e gratidão, ou é negócio e obrigação, tem uma diferença aí? Tem. Por exemplo, quando você tem um relacionamento com a sua filha, ou seu filho, ou qualquer outra pessoa, e que você tem amor por aquela pessoa, então você deu alguma coisa para ela sem esperar nada em volta, nada de retorno. Só que mesmo que você não espere nada de retorno, você necessita de que aquela pessoa respeite, te dê ali um troco de amor. O troco de amor é mais ou menos assim. Não é que todas as vezes que você vai lá levar seu filho na escola, ele tem que descer do carro e te venerar. Não, mas é legal que ele fala, obrigado, mano, muito obrigado, legal. E que de vez em quando ele te mostre isso através de falas, através de, sei lá, levando você para tomar um sorvete, gestos, ou seja, né? Gestos, coisas que você faz. Então, a gratidão está mais ligada a uma troca sem necessidade de troca. Já quando você vai fazer um negócio, é assim, você me deu essa caneta. Sim. E eu, ao invés de sentir gratidão, eu te pago em dinheiro, aí já é um negócio. Sim. Quando eu te dou alguma coisa em troca, vamos supor que você me deu essa caneta. Sim. E eu te dou esta de volta, numa outra ocasião, é porque eu vi o nosso relacionamento como um negócio. Então todas as vezes que tem a troca, principalmente quando for em dinheiro, em coisas assim, aí já é mais pro lado de negócio. E a gratidão, nada contra o negócio, não tem problema nenhum. Mas aquele negócio não é de gratidão. Sim. Então quando você recebe qualquer coisa de uma pessoa e não tem uma troca física no sentido de valores e dinheiro, geralmente vamos para o campo da gratidão. E aí, é claro, existem nuances e matizes que seriam graduações disso. Existem pessoas que às vezes você faz um favor e ela não te paga, mas ela te dá um agrado. Sim. Porque ela não quer ficar tão em débito. Ela se sente em débito. Isso, na verdade, é que a gratidão dela às vezes foi tão grande que ela sente que poderia te dar um retorno disso aí. Então, quase sempre, quando envolvem-se valores, aí são negócios. E quando não se envolvem, valores financeiros, na verdade, né? Quando não se envolvem os valores financeiros, quase sempre é gratidão. Aí, quando a gente se conhece, você acha que a reciprocidade ela se resolve, ou pelo menos ela ameniza um pouco? Ela ameniza pelo seguinte, nós precisamos das outras pessoas. Então, quase sempre, quando você está vivendo alguma crise, sempre tem pessoas próximas. Então, é importante que você se conecte às pessoas que realmente se interessam por aquilo. É claro que a gente tem que tomar cuidado para não se conectar na pessoa errada. Às vezes tem pessoas que vão te jogar para baixo, você está com problema, e a pessoa te joga mais para baixo ainda. Então é importante você ter essa visão. Mas, no geral, o que mais você tem que entender e tentar viver é conexão com as pessoas. Porque a gente se sente vivo à medida de nossas conexões. Se você fosse sozinho no mundo, imagina não só você, como todo mundo que está em casa. Sim. Imagina que você estivesse sozinho no mundo. Tem tudo aí no mundo, tem carros, tem casas, tem tudo no mundo igual tem. Só que não tem pessoa nenhuma. Você não está conectado a ninguém. Puxa, que mundo sem graça. Você não iria querer viver num mundo desse nem 1, 2, 3 dias. Por quê? Porque a grande sabor do mundo é justamente o fato de você ter amigos, ter parentes, estar conectado às pessoas que realmente merecem a sua conexão. Então essa troca, o ser humano precisa dela. Ele precisa da sensação de pertencimento, de ambiente, de estar junto com outras pessoas. Na verdade, depois que o ser humano se desenvolveu, e estamos todos nós em desenvolvimento, a gente precisa muito do outro. Então é muito importante que nessa necessidade do outro, a gente saiba tanto respeitar quanto amar, tanto quanto nutrir esse amor. Por isso que a gente está aqui discutindo isso, né, verdade. Porque a gente, nenhum ser humano vive sem amar e sem ser amado, né? Exatamente.
E acaba que o autoconhecimento, então, ele é fundamental para a gente entender essa reciprocidade, né? A reciprocidade e vou além. A parte do amor que você tem que ter troca com as pessoas e até para ter um certo limite às vezes, Dani. Porque, por exemplo, muitos pais, eu vejo isso às vezes, muitos pais, quando eu digo pais, eu quero dizer assim, quem criou, né? Às vezes não são os pais, são avós também. Verdade. Eles tomam tanto aquele filho como amam, que eles geram um relacionamento de amor sem nutrição. Como que eu vou explicar isso? Sim, lá em Minas a gente costuma dizer que deu beca na pessoa. Então, o que é dar beca? Dar beca é quando você come alguma coisa e se sente tão assim, cheio daquilo que você enjoou por um período. Então, nesse caso, vamos supor uma avó, uma mãe ou às vezes um pai que toma tanto a vida do filho que ele não deixa o filho ter um relacionamento. Então o filho tem beca do pai, ou da mãe, ou da avó. Então o que acontece? A mãe vem lá com alguma coisa para ele, ele já freia tudo, ele quer distância. Não é porque ele não ama, é porque a mãe ou o pai ou a pessoa abafou de amor aquela outra pessoa, tanto que acaba que às vezes a pessoa não deixa o outro casar. Eu já vi casos em que eu ajudei, em que o filho era tão abafado com a mãe que nas núpcias dele ela queria ir junto. Nossa. Tipo assim, ela não, sabe, ela não se contentava em deixar o filho dela sair da casa. Então todas essas coisas a gente precisa se cuidar para que isso não cause. Tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter o equilíbrio. Então é uma variação do amor sem nutrição. Você dá tanto que você abafa a pessoa e a pessoa não consegue mais te ver como... Ela tem medo de te dar amor e você dá mais ainda, porque ela não quer tanto amor assim, ela quer ter o espaço dela. Sim. Entendeu? Então acaba abafando a pessoa que é amada. Sim. Então essa é uma variável que acontece bastante, bem comum, principalmente quando assim, é filho único, ou às vezes é criado com a avó, assim, esses tipos de situações, porque a pessoa acaba sendo abafada no relacionamento ali e ela freia o que ela ia dar de amor para que a mãe, o pai ou a pessoa que está abafando ela não aumente a quantidade de amor que ela está dando. Você está falando isso, eu acho que uma situação que eu já vivi com pessoas, né, amigas minhas, então, se encaixa nisso aí de, tipo assim, a mãe, ela amava tanto o filho, assim, tanto essa pressão de amor em cima do filho, que ela não deixava nem o pai relacionar com a criança. Isso, pois é. Parece que tinha um ciúme do pai relacionar. Ciúmes do pai em relação ao filho. O amor em excesso demais, né? E aí a pessoa, o objeto, no caso o filho, ele fica com medo de dar amor e falar, poxa, se essa pessoa que está me abafando entender que eu estou retornando esse amor, aí que ela vai me abafar mesmo. Então o que ela faz? Se afasta. E aí é uma situação que a pessoa tem que aprender a lidar. Então nós... Em nosso amor, a gente tem que ter também um equilíbrio, né? Para não abafar, para saber os nossos limites. Todos nós, né? Então tudo é amor e respeito. E o autoconhecimento nos ajuda nisso, né? Nos ajuda, esse equilíbrio, né? Ele nos ajuda no equilíbrio disso tudo. Sim. Porque a gente mesmo às vezes vacila e até fala com a pessoa, fulano, desculpa aí, eu acabei entrando um pouco mais aí na sua vida, mas você sabe como que é, né? Porque eu gosto tanto de você que às vezes eu erro. Beleza. As pessoas entendem isso. Sim. Elas entendem o seu desequilíbrio momentâneo. Sim. Só que o mais importante é quando você reconhece. Porque senão você fica com medo que aconteça de novo. Verdade. É isso aí. Então eu quero mais uma vez, né, encerrando mais uma conversa no quintal, te agradecer, né? O agradecimento é todo nosso. Vamos esclarecer esse tema que foi tão assim valioso para a gente, para os nossos internautas. Muito bom, né, Vânia? E qualquer dúvida dos nossos internautas, mande as perguntas para a gente no nosso e-mail. manualdegente.com, que teremos o maior prazer em responder. Com certeza. Um abraço. Até mais. E até mais.